Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que sentar ou que comer. Era a toca de um hobbit, e isso quer dizer conforto. E com essa frase era apresentada para a humanidade uma das maiores narrativas de fantasias já feitas. Sim, estamos falando de O Hobbit, o primeiro livro publicado de J.R.R. Tolkien. Em 1937, chegava nas livrarias essa coisa linda aqui, que se chama O Hobbit ou Lá e de Volta Outra Vez. Uma coisa interessante sobre esse título é, primeiro, que a maioria das pessoas não sabe, né, que o título tem essa segunda parte, e segundo, porque ele já dá uma dica, né, do que vai ser a história. É basicamente a história, né, de uma pessoa que vai e volta, né, para o seu lugar de origem, e nesse meio tempo vive uma aventura assim extraordinária. E mais pra frente eu vou falar sobre isso e o quanto hoje pra mim isso é especial. Mas, embora esse tenha sido o primeiro livro do Tolkien a ser publicado, não foi o primeiro livro que ele escreveu. Na verdade, Tolkien começou a criar o seu mundo, né, a sua Terra-média, em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, escrevendo o Silmarillion. Ele, né, sempre achava que sua obra não estava pronta, que precisava mudar alguma coisa, então acabou que esse livro só foi publicado após a sua morte. Mas isso daqui, gente, é absoluto cinema. Sim, Tolkien criou língua élfica, ele era filósofo e linguista, filólogo, na verdade, né? Ele era filólogo e linguista. E ele criou primeiro, né, línguas élficas e depois criou, né, povos que falassem essas línguas e todos os outros elementos desse universo, que é extremamente rico, né, e cheio de criaturas com características próprias. A gente tem elfos, a gente tem os hobbits, a gente tem os anões, a gente tem os orcs, a gente tem um monte de coisa fazendo parte desse universo. Só que, né, na verdade, a gente começa a conhecer o Tolkien através dessa obra, que originalmente era uma história infantil. Sim, Tolkien escreveu O Hobbit para seus filhos. Ele era professor universitário, né, da Universidade de Oxford, e diz a lenda, na verdade, né, essa informação já foi publicada oficialmente, né, já foi confirmada, que durante a correção de suas provas, um dia ele rabiscou, né, no papel essa primeira frase do livro: numa toca no chão vivia o Hobbit. E ele ficou ali pensando sobre aquilo e começou a escrever uma história sobre hobbits, né, depois de um tempo, e ler para os seus filhos antes de dormir. E os filhos dele gostaram tanto que ele foi desenvolvendo a história até concluí-la. E aí, quando ele entregou, né, a versão do Hobbit para a primeira editora, né, e conseguiu publicar, fez o maior sucesso. E aí a editora pediu uma continuação desse livro. Tolkien ainda tentou ali, na verdade, né, entregar uma versão de Silmarillion, que ainda estava, né, um tanto inacabada, mas essa versão não foi aceita, né, foi elogiada, mas as pessoas falaram que queriam saber um pouco mais sobre hobbits. É aí, né, que começa a ser contada a história de O Senhor dos Anéis. Esse daqui é o box mais lindo que eu já vi na minha vida. Gente, olha que coisa linda. É uma edição especial da HarperCollins. E aí tem os 3 livros de Senhor dos Anéis e a edição, né, do Hobbit, que é essa daqui, que é numa espécie de couro, parece uma bíblia assim, sabe? Embaixo relevo o nome com um símbolo, é a coisa mais linda do mundo. Mas, né, a primeira vez que eu li o Hobbit, eu li nessa versão aqui, que eu guardo porque é o meu amorzinho, eu tenho o maior apego por esse daqui. Tem o Smaug na capa. E, recentemente, né, eu ganhei de presente também uma outra versão em capa dura. Vocês podem perceber que essa daqui ainda tá em plástico, né, porque eu tô aguardando pra abrir no momento especial, porque ela vem com um pôster. E aí eu pretendo, né, pregar esse pôster em algum lugar. Então, eu tenho 3 versões de Hobbit, que significa que eu amo essa história. E do que fala o Hobbit? Bom, como a gente viu, né, Tolkien começa a narrar ali que um hobbit vivia numa toca no chão. Esse hobbit era o Bilbo Bolseiro, um hobbit extremamente pacato, assim como todos os outros hobbits. Hobbits eram criaturas que viviam no condado e que tinham pés peludos e que gostavam basicamente do conforto do seu lar, de fazer refeições de qualidade, né, fumar o seu cachimbo e ficar olhando a paisagem e jamais participar de aventuras, porque eles não gostavam de nada, né, que atrasasse a refeição deles. Em um belo dia, Bilbo está num desses momentos, né, na frente da sua casa, e de repente chega um mago, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Gandalf, e começa a ter um diálogo super engraçado com ele,
E aí Bilbo percebe, né, que Gandalf é um pouco estranho. E aí ele, né, fica um pouco desconfiado, entra na casa dele e pensa que se livrou daquela situação, né, porque ele não quer nada que tire ele da paz dele. Sem ele perceber, Gandalf deixa um sinal na porta, né, um sinal mágico, e vai embora. E aí, meus amigos, né, mais tarde, de noite, a campainha da casa do Bilbo toca. E um a um, né, vários anões, se eu não me engano são 13, da companhia do Thor Escudo de Carvalho chegam na casa do Bilbo, falando que foram convidados para um encontro, né, para uma festa, para uma reunião. Inicialmente o Bilbo disse que deve haver um engano, porque ele não convidou ninguém, ele não estava esperando a visita. Mas aí o Gandalf chega e Bilbo percebe que caiu numa cilada. Bom, aí ele é comunicado, né, de que está sendo convocado para fazer parte daquele grupo que tem como líder o Thor Escudo de Carvalho, que, né, está tentando recuperar as suas terras, né, que foram roubadas pelo dragão Smaug e, né, que acabou tomando posse, né, não só da sua casa, mas de todo o seu ouro, de toda a sua riqueza, né? Os anões acabaram sendo dizimados praticamente e aqueles eram meio que os últimos sobreviventes. E o Bilbo estava sendo contratado para fazer parte daquela equipe como o ladrão. Sim, o ladrão. O Bilbo não entende nada e se nega a fazer parte daquilo porque nunca que ele vai sair do conforto do lar dele para ir numa aventura, enfrentar um dragão, enfrentar vários perigos, para recuperar o tesouro de outras pessoas, enfim. Ele diz que não quer, vai dormir e quando ele acorda, né, a casa dele está toda arrumada, os anões, Gandalf sumiram e só tem ele ali e o contrato de trabalho que foi lido na noite anterior. E nesse momento é como se uma ficha, né, caísse, né, uma chave virasse na cabeça do Bilbo e ele percebe que ele não quer ficar a vida inteira dele ali no condado, que ele quer saber o que tem além, né, daquelas montanhas, daquela paisagem conhecida por ele. Né, uma frase que o Gandalf fala é que o mundo ele não está nos livros e nos mapas, ele está lá fora. Então, às vezes a gente precisa romper com essas barreiras e sair da nossa zona de conforto, né, e conhecer, de fato, explorar todas as possibilidades. E aí o Bilbo, né, tem aquele impulso e sai correndo e consegue alcançar, né, a companhia e embarca nessa aventura. Eu não sei se todo mundo aqui, né, já teve a oportunidade de ler esta coisa linda, mas eu tenho certeza, né, que vocês pelo menos já conseguiram assistir aos filmes do Hobbit. Ao todo, né, foram feitos, né, produzidos 3 filmes, né, de adaptação desse livro. Sim, gente, 3 é demais. Eu acho que um filme ficaria muito corrido para contar essa história, porque embora seja um livro relativamente pequeno, tem muitos detalhes, muitos personagens, muitas coisas a serem exploradas. Mas 3 filmes ficou um pouco demais, a gente percebeu que era uma forma de ganhar mais dinheiro. Mas enfim, o primeiro filme, para mim, é a melhor adaptação literária já feita na história da humanidade. Eu lembro que eu fui assistir ao primeiro filme no cinema, numa sala especial, em 3D, e assim, eu ficava esperando cada parte do livro que eu gostava, as canções, né, os diálogos, e eu chorei, eu me emocionei, eu me arrepiei, porque eu acho que isso daqui é, assim, a coisa mais linda e mais poética do mundo, né? Foi meu primeiro contato com Tolkien. Sim, eu conheci o Hobbit antes de assistir aos filmes de Senhor dos Anéis. Eu lembro que eu já tinha assistido ao primeiro filme, que foi lançado em 2001, A Sociedade do Anel, mas eu não tinha finalizado, né, a trilogia quando eu tive contato com esse livro em 2006, se eu não me engano, né? Que foi quando 2006, 2007, eu tinha acabado de sair do ensino médio, estava no cursinho pré-vestibular, um amigo meu era fã de Tolkien e falou que eu precisava ler. E falou assim, você gostou do primeiro filme, você precisa ler o Hobbit, porque o Hobbit conta a história de como um anel, né, chegou na mão do Bilbo, chegou ali no condado. E aí eu fui ler o livro, né, ele me emprestou o livro dele a primeira vez, logo depois eu comprei para terminar de ler na minha própria versão. E eu lembro que eu me apaixonei. E ao longo da minha vida, né, depois, né, de 2006, aí 20 anos atrás, eu já li algumas vezes. E sempre que eu leio, eu consigo ser surpreendida e envolvida por algum detalhe dessa história. Como eu disse, esse livro é muito mais sobre trajetória, sobre a jornada de Bilbo, sobre como ele se descobre, né, em diversas situações extremamente desconfortáveis, extremamente perigosas, e de repente ele percebe que ele é muito mais do que ele achava que ele era, né, que ele é muito menos caseiro e pacato do que ele achava que ele era. É tanto que no final da história ele volta para o condado, mas ele percebe que o condado está lá do mesmo jeito, as pessoas estão iguais, mas ele não é mais o mesmo. E a gente pode até traçar um paralelo, né, do Hobbit
com O Senhor dos Anéis. Quando o Frodo ele volta da grande missão e chega no condado, ele olha as pessoas ao redor dele e a casa dele parece a mesma, né? O condado parece igual, as pessoas estão ali, mas ele já não se reconhece mais do mesmo jeito, porque tudo mudou. E a gente pode traçar um paralelo com a nossa própria vida, né? Todos nós, né, viemos de algum lugar. Então a gente teve uma criação, veio de uma família, veio de uma casa, veio de uma cidade. E às vezes a gente tem a oportunidade de sair dali, explorar o mundo e conhecer um outro lugar. E é nesse momento que a gente percebe que, por mais que a gente volte para aquele ponto inicial, para aquele lugar, nós não somos mais as mesmas pessoas. E eu já me percebi dessa forma diversas vezes. A última vez que eu li O Hobbit foi alguns poucos anos atrás, acho que 1 ano e meio atrás. E eu percebi que o livro passou a ter outro sentido para mim justamente por isso. Eu estava passando por uma série de transformações na minha vida, né? Eu estava começando a viajar muito mais e conhecer outros lugares que eu sempre sonhei em conhecer. E de repente eu percebi que eu voltava para casa, né? Mas eu não era mais a mesma coisa. A minha casa já não fazia mais o mesmo sentido que fazia antes. Porque, né, como diz aquela frase, a gente nunca entra no mesmo rio 2 vezes, porque aquele rio mudou, aquelas águas mudaram. E eu acho que o Hobbit é sobre isso, sobre uma jornada de transformação, sobre uma jornada de reencontro de Bilbo com ele mesmo, de um reconhecimento de que existia dentro dele, né, um espírito aventureiro e ao mesmo tempo, né, de uma descoberta de um novo Bilbo, de uma nova pessoa. E para quem não conhece, né, nunca leu os livros ou nunca assistiu aos filmes, o Bilbo ele sai, né, junto com essa companhia dos anões, para conseguir, né, chegar até o dragão Smaug e conseguir recuperar uma peça que resolveria toda a situação dos anões. E aí, durante esse trajeto, ele passa por um percalço, se separa do grupo e acaba caindo, né, num lugar, numa caverna escorregadia, molhada. E aí que ele tem o encontro com ninguém mais, ninguém menos do que o Gollum, né, o Sméagol, que é o primeiro guardião do anel, né? O Sméagol, há muitos anos atrás, durante uma pescaria, ele encontra aquele anel, ele se torna prisioneiro e guardião do anel ao mesmo tempo. E aí ele acaba entrando nessa caverna e se degradando completamente até virar praticamente um monstro. E aí o Bilbo, ele cai nessa mesma caverna, né, acidentalmente, e aí ele encontra um anel jogado no chão, muito por acaso, porque durante, né, um embate do Gollum, né, com um orc, na verdade ele está arrastando um orc, ele acaba deixando o anel cair e ele não percebe. E aí o Bilbo encontra aquele anel e coloca no bolso. E aí o Gollum se dá conta de que perdeu o precioso dele e começa a querer saber quem roubou meu precioso, quem roubou meu precioso. E aí ele, né, encontra o Bilbo, pergunta: o que você é? E o Bilbo fala: eu sou um hobbit do condado. E aí eles começam a ter um bate-papo super legal, né, que tem um capítulo especial, que assim, eu acho que é o meu preferido do livro inteiro, que é o do Jogo das Adivinhações. Eu acho que o nome é esse, deixa eu ver aqui. Adivinhas no Escuro, o nome do capítulo. E, gente, esse capítulo é muito legal. E acaba que o Bilbo, né, ele consegue roubar o anel do Gollum e sai. E aí, depois de um tempo, ele percebe, né, que esse anel ele tem o poder da invisibilidade. Ele consegue deixar você invisível. E aí, o Bilbo acaba usando esse anel, né, sem saber da importância dele, da força, do poder daquele pequeno anel para salvar os seus amigos, né, para conseguir realizar as missões para as quais ele foi designado. E, no fim das contas, né, dá tudo certo. Os anões conseguem recuperar aí sua fortuna. E eu tô aqui falando, né, os anões, e uma das coisas que o Tolkien fez foi, na língua original, né, trocar o plural de anões para anãos. E aí, na tradução, né, do livro tem anãos. E muita gente acha que é erro, mas na verdade é uma coisa que o Tolkien fez propositalmente, tá? E ele volta, né, com esse anel e guarda esse anel durante muito tempo em sua casa, até que a gente tem, né, o primeiro livro de Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que, se vocês já assistiram ao filme, vocês vão perceber que começa numa festa de aniversário do Bilbo. Ele convida o Gandalf fica espantado, né, com o quanto que o Bilbo não envelheceu. Ele está a mesma coisa, muito bem conservado, né, porque o anel ele também tem esse poder
né, de tornar a pessoa ali, né, quase que eterna. E aí o Bilbo, ele comunica que ele está indo embora, né, que ele decidiu ir para as montanhas, né, para as terras élficas, para terminar sua grande jornada em outro lugar. E aí ele deixa esse um anel, né, para o Frodo, para o seu sobrinho. E aí a gente começa a ver a aventura do Frodo para destruir o um anel, que é a primeira história do Senhor dos Anéis, né, da Sociedade do Anel. Então, se você nunca leu esse livro, eu acho que você tem que ler ele para ontem. Muita gente não gosta da escrita do Tolkien, né, porque começa pelo livro de A Sociedade do Anel, As Duas Torres, O Retorno do Rei, e de fato é uma escrita muito mais rebuscada, né, muito mais detalhada, muito mais elegante, vamos assim dizer. E o Hobbit, até por ser uma história que ele escreveu para os filhos, tem uma linguagem um pouco mais simples. Muita gente que começa pelo Senhor dos Anéis não gosta do Hobbit porque acha muito simplório e fica criticando e aquela coisa toda. Mas eu acho que cada uma dessas obras tem, né, um valor especial, uma característica especial. E, assim, pra mim são igualmente boas. Eu ainda estou no começo da Sociedade do Anel. Eu confesso, assim, gente, que eu sou vergonhosa, porque eu sou fã de Tolkien, já assisti aos filmes 1000 vezes. Mas só agora estou lendo, né, os livros de O Senhor dos Anéis. Eu comecei a ler Silmarillion também, mas eu não terminei. Eu, né, parei ali nos primeiros capítulos e eu gostei muito, é muito poético, né, como ele conta como é que surgiu, né, como foi a criação desse mundo. E eu acho, assim, que o Tolkien, ele tem uma característica que pra mim é muito especial, que ao mesmo tempo em que ele é extremamente descritivo, ele consegue trabalhar a questão poética, a questão da beleza, da estética das palavras. Então ele consegue te envolver das duas formas, tanto trazendo detalhes narrativos e descritivos, quanto trazendo uma estética e quase apresentando uma forma, né, uma imagem para que você consiga, né, se sentir dentro daquele universo. Então eu acho o Tolkien, assim, sensacional. E eu não vou contar mais a história do Hobbit, porque eu acho que vocês, né, que não assistiram ou nunca leram a história, precisam fazer isso e tirar suas próprias conclusões, né, e ter a sua própria primeira impressão, porque eu acho que tem muita coisa especial aqui dentro e tem muito essa experiência, né, desse autoconhecimento, né? Você em muitos momentos se identifica com o Bilbo. Você tem raiva dele, você gosta dele e você percebe que ele é extremamente humano. Ele tem uma proximidade, né, com cada um de nós. Ele não é uma criatura especial, ele não é o herói. Ele é uma criatura comum, que é extremamente sagaz e que está tentando dar o seu melhor para ajudar aquelas pessoas. Então, muitas vezes ele parece egoísta, mas nós somos egoístas. E muitas vezes a gente percebe o quanto ele é bom e o quanto ele se importa com aquelas pessoas. Em um determinado momento, né, ele pensa assim, poxa, eu quero muito voltar para minha casa, mas eu tenho esse sentimento porque eu tenho uma casa. Essas pessoas, elas perderam a sua casa, então eu preciso ajudar, né, ajudá-las para que elas consigam recuperar o seu lar. Então a gente percebe que a empatia do Bilbo, nessa bondade, ela vai surgindo cada vez mais forte e você acaba virando fã dele. Ele é um dos meus personagens favoritos do universo de Tolkien. Eu acho que ele só perde pra Gandalf, sim. Gente, eu sou muito fã do Bilbo Bolseiro, porque eu me reconheço nele em muitos momentos. Então eu espero que vocês também, né, tenham essa oportunidade, que vocês possam ler um dessas histórias de Tolkien, e principalmente que vocês possam começar na ordem cronológica, né, pensando na história de Senhor dos Anéis, né, comecem pelo Hobbit, principalmente se você não é um leitor, uma leitora muito assídua, porque esse daqui eu acho que é um pouco mais acessível. E aí depois que você se apaixonar e virar fã, porque não tem como ser diferente, você parte para o Senhor dos Anéis, certo? Deixa aqui embaixo seus comentários, né, sobre a sua opinião a respeito de Tolkien, né? Me diz se você já assistiu aos filmes, se você já leu os livros, o que é que você acha dessa história, e me conta também qual é o seu personagem favorito. Eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo para falar especificamente do Senhor dos Anéis. Eu decidi dividir porque é muita informação e porque eu queria fazer, né, um vídeo especial, né, só falando dessa belezinha aqui, porque foi isso daqui que me apresentou a Tolkien, né? Foi isso aqui que abriu os meus olhos para esse universo e fez eu me apaixonar completamente pela história. Então deixa aqui embaixo seus comentários, curte o vídeo, deixa sugestão para próximos, né, temas de vídeos que eu vou ficar muito feliz. Um beijo, tchau, tchau!